Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro de Levíticos, nos capítulos 23, no capítulo 24, no capítulo 25, no capítulo 26. Vamos escutar e lermos juntos agora. Levítico 23. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias, estas são as minhas solenidades. O sábado. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia, nele não fareis trabalho algum, é o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares em que habitardes. A Páscoa e os pães sem fermento. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No 1º mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento em honra do Senhor, comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo, no 7º dia haverá uma santa assembleia. Os primeiros frutos. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o molho for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, e mais uma libação de vinho, constando de 1/4 de hin. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. A festa das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. Oferecereis como pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Este será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado e, como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros, serão consagrados ao Senhor, e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil, esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixá-la-eis para o pobre e o estrangeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus. A festa das trombetas. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: No 10º dia do 7º mês será o dia das expiações, tereis uma santa assembleia, humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo.
Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é um dia de expiação em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor, vosso Deus. Todo aquele que se não humilhar nesse dia será cortado do meio de seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Será para vós um sábado, um dia de repouso, e humilhareis vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde observareis um sábado, de uma tarde à tarde seguinte. A festa das cabanas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: no 15º dia do 7º mês, celebrar-se-á a festa dos tabernáculos durante 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene, não fareis trabalho algum servil. Estas são as solenidades do Senhor que anunciareis para haver santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos, oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia. Sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, vossos votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No primeiro dia tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente. Cada ano celebrareis esta festa durante 7 dias em honra do Senhor. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, celebrá-la-eis no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos. Para que saibam os vossos descendentes que eu fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Levítico 24. O candelabro e os pães sagrados. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter, continuamente, acesas as lâmpadas do candelabro. Arão prepará-las afora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem continuamente, da tarde à manhã, diante do Senhor. Disporá as lâmpadas no candelabro de ouro puro, para que queimem continuamente diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 2/10 de efá. Dispô-los-ás em 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Colocar-se-ão esses pães diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Esta é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. O castigo da blasfêmia. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas, e, discutindo no acampamento com um deles. O filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão, segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: fez sair do acampamento o blasfemo, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural,
se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Quem matar um animal, restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós tanto para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas. Tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Levítico 25. O ano sabático. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, a terra repousará, este será um sábado em honra do Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os seus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer dos grãos caídos de tua ceifa, nem as uvas de tua vinha não podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado, vos servirá de alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu operário ou ao estrangeiro que mora contigo. Tudo o que nascer servirá de alimento também ao teu rebanho e aos animais que estão em tua terra. O ano do jubileu. Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês, tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes, será o vosso jubileu, voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu, não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada. Pois é o jubileu que vos será sagrado, comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo segundo o número de anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo, teme o teu Deus, eu sou o Senhor, vosso Deus. Obedecereis às minhas leis. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se disserdes, que comeremos nós no 7º ano, se não semearmos, nem recolhermos os nossos frutos? Eu vos darei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano, e comereis da antiga colheita até o ano novo, comereis da antiga colheita até que venha a nova. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, e vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha o direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate, contará os anos desde que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador, e se reintegrará na sua propriedade. Se não encontrar, porém, meios de indenizar,
a terra vendida ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade murada, terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda. Seu direito de resgate será de 1 ano completo. Se a casa situada na cidade murada não for resgatada antes do fim do ano completo, ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes, não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações que não têm muros serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras. Quanto às cidades dos levitas e as casas que possuem, terão eles um direito de resgate perpétuo. Quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da cidade em que a possua, porque as casas das cidades dos levitas são sua propriedade no meio dos israelitas. Os campos dos arrabaldes das cidades dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e as suas mãos se enfraquecerem, sustentá-lo-ás, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro, e não lhe darás os teus víveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti e se vender a ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em tua casa como um operário, e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de tua casa, ele e seus filhos com ele. Porque são meus servos que tirei do Egito, não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, tomá-los-eis dentre as nações que vos cercam. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, e serão vossa propriedade. Deixá-los-eis por herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam plenamente como escravos perpétuos, mas, quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se tornar rico o estrangeiro, estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti. Haverá para aquele que se vende um direito de resgate, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, o filho de seu tio, ou um de seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então ele mesmo se resgatará, se conseguir os meios de fazê-lo. Com aquele que o tiver comprado, fará a conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubilar, e o preço de venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará a conta disso, e pagará o seu resgate em proporção ao número desses anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano, e o comprador não o tratará com rudeza à tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos. Levítico 26. A recompensa da obediência. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, e não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei as chuvas nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha do trigo prolongar-se até a vindima, e a vindima até a sementeira.
Darei paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos, e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas, para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-vos da escravidão, quebrei as cadeias de vosso jugo, e vos fiz andar com a cabeça erguida. O castigo da desobediência. Mas se não me escutardes e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança, eis como vos hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tísica e a febre que empanarão vosso olhar e vos farão desfalecer, debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigar-vos-ei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como ferro e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, ferir-vos-ei 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir, e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vós e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos. Tirar-vos-ei o pão, vosso sustentáculo, de tal sorte que 10 mulheres o cozerão em um só forno e vô-lo entregarão por peso. Se, apesar disso, não me ouvirdes, e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas estelas solares. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Então gozará a terra os seus sábados enquanto durar a sua solidão, quando estiverdes na terra de vossos inimigos. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que a habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga, fugirão como se foge diante da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada, não podereis resistir aos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem consumir-se-ão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão, então, as suas iniquidades e as de seus pais,
as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram. E, por isso, eu também lhes resisti e os levei para a terra de seus inimigos. Se, então, humilharem o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e com Abraão, e lembrar-me-ei dessa terra. E, depois que eles a tiverem deixado, esta terra gozará os seus sábados enquanto for devastada longe deles. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles. Lembrar-me-ei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações, para ser o seu Deus, eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés, no Monte Sinai. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro de Levítico, capítulo 27, e daremos início à leitura do livro dos Números, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Paz e bênçãos a todos.